agora, gente, eu quero trazer para vocês aqui o Eduardo Bolsonaro. Vocês lembram que ele já havia sido intimado para retornar às suas funções à Polícia Federal, mas que ele não o fez. Então, ele recebeu aí uma nova... peraí, vamos lá. Ele foi citado pela Polícia Federal e tem 15 dias para se defender do processo por abandono de função, né? Abandono de cargo. Então, aqui, o Eduardo Bolsonaro foi formalmente citado nessa segunda-feira no processo aberto pela Polícia Federal que apura um possível abandono do cargo de escrivão da Delegacia da Corporação em Angra dos Reis. Como a citação formal passou a correr os prazos do processo administrativo, incluindo o período de 15 dias para que Eduardo apresente sua defesa à comissão responsável pela apuração, tá? Então, a citação foi publicada no Diário Oficial da União, nessa segunda-feira, salientando que Eduardo está no lugar incerto e não sabido. A gente chama de LINS no direito isso. Local incerto e não sabido. Então, tá vendo? É LINS. A gente chama de LINS. O deputado é alvo de um processo administrativo instaurado em 27 de janeiro desse ano para apurar faltas injustificadas do ex-deputado que está morando nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho desta palhaçada? Vamos lá, que a gente gosta de ver palhaçada envolvendo Flávio Bolsonaro. Vou colocar na tela para vocês. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Bora lá. Através do Superchat e do Super Sticker, já estamos aí em quase uma hora de live. Então, gente, eu peço para vocês, não pingou nada na minha live ainda. Então, bora lá, gente. Nós precisamos de vocês para poder fazer o nosso trabalho. Hoje também tem o Folha Entrevista com o Pedro Zambarda. Então, nós precisamos, como nunca, de vocês para nós continuarmos a fazer essa comunicação combativa, a gente sempre aqui esmiuçando os fatos no nosso horário junto com vocês. Então, vamos lá, a gente precisa de ajuda. Bora lá, gente. Eu vou colocar o vídeo, mas vamos contribuindo quem puder, por favor. A Polícia Federal deu 15 dias para o ex-deputado Eduardo Bolsonaro se defender no processo por abandono de cargo. Agora, sua ausência pode custar caro. Se ficar comprovado, ele pode ser demitido da corporação e perder o cargo de escrivão. Na justificativa, o documento afirma que Eduardo está em um lugar incerto e não sabido. Em análise no UOL News, as jornalistas Thaís Bilenque e Fabiola Cidral destacaram as consequências após a fuga de Eduardo para os Estados Unidos. Como que ele vai se defender, Thaís? Vamos lá. Eu acho que ele vai continuar em lugar incerto e não sabido. Brincadeira, mas é que não tem defesa, né? Ele, de fato, saiu, deixou a Câmara, estourou de falta, vai estourar de falta também na Polícia Federal. Acho que isso está no preço dessa estratégia que ele assumiu. E quando ele assumiu a estratégia, ele disse, eu vou para tudo ou nada. E ele foi, de fato. Então, agora a expectativa deles é o pós-Lula, né? É a pós-eleição e como é que ele refaz, né, as suas bases no Brasil. Acho que agora a situação está um pouco colocada e, de alguma forma, isso vai deixando os ânimos exaltados, né? Então, teve aquele momento em que a mulher dele falou, ele, de fato, está... nervoso, então tinha ocorrido qualquer polêmica naquele momento e tal, então isso de fato vai corroendo um pouco, né, as perspectivas, porque você vai cortando alguns laços institucionais e isso vai tornando politicamente mais difícil a reconstrução de uma carreira no Brasil, né, porque ele se lança e estoura de voto, foi o mais votado na eleição de 2018, como um agente, um escrivão da Polícia Federal, um tal federal, e isso ajudou muito a deslanchar a votação dele. Então, esses prejuízos vão, de alguma forma, também pesando. Bom, e que continuem pesando, não é, meu povo? E que continuem pesando, porque, afinal de contas, é aquilo que a gente estava conversando até agora. Por isso que essa decisão do Flávio Dino hoje ela é tão importante. E que isso aconteça
se possível, em todos os cargos públicos do nosso país, para que as pessoas não acham que simplesmente elas podem abandonar um cargo público porque elas se elegeram ou porque elas se sentem perseguidas pela ditadura do Alexandre de Moraes, como é o caso do Eduardo Bolsonaro. Então, que ele bem se lasque aí e que perca aquilo que ele conquistou, né? E porque ele acha que ele está aí por um bem maior, na verdade, ele está sempre trabalhando contra a democracia brasileira e contra o princípio da não intervenção, que é o princípio dos Estados americanos, né, que faz parte da ordem dos Estados americanos. Então, assim, literalmente é aquela famosa história. O que ele tem mais, né? Tem mais é que se ferrar com uma dessa, né? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!